Cleópatra não era bonita, ela era inesquecível. Essa é a primeira frase que você precisa guardar, porque ela muda tudo. Esqueça o padrão, esqueça o espelho, esqueça o número da calça. O que fez Cleópatra dominar impérios e enlouquecer imperadores não foi a beleza, foi a presença. Ela não seguia tendências, ela criava atmosfera, ela não implorava atenção, ela comandava olhares sem pedir. E você, aí agora sentada, pode despertar isso também. Você foi treinada para acreditar que precisa mudar o corpo para ser desejada. Mas e se eu te dissesse que o seu verdadeiro poder não está na estética, e sim no que você vibra, no que você silencia, no que você ativa quando entra em um ambiente? Hoje você vai descobrir o que faz uma mulher comum se tornar inesquecível. E o que Cleópatra já sabia. E você está prestes a lembrar. Cleópatra não era a mulher mais bonita do Egito. Ela nem sequer era considerada bela para os padrões da época. Plutarco, um dos biógrafos mais respeitados da antiguidade, descreveu sua aparência como comum, mas também disse algo que poucos entendem. Seu charme estava em sua presença, na doçura de sua voz e na inteligência de suas palavras. Você consegue sentir o peso disso? A mulher mais desejada do mundo antigo não venceu com curvas, venceu com vibração. Ela magnetizava, hipnotizava. Ela fazia homens poderosos esquecerem tratados, guerras, coroas, porque ela conhecia o verdadeiro trono, o da energia. Enquanto hoje somos bombardeadas com filtros, cirurgias e promessas de perfeição, Cleópatra era pura imperfeição estratégica. Ela não precisava ser linda, precisava ser sentida. Essa é a diferença entre uma mulher admirada por fora e uma mulher que se torna impossível de esquecer. Você ainda acredita que precisa de um rosto perfeito para comandar respeito? Ou já começou a perceber que o brilho que conquista está além da pele? O novo paradigma é esse: a mulher que comanda pela presença, a mulher que é energia antes de ser imagem. E isso você pode ativar. Então, o que realmente faz uma mulher ser inesquecível? A resposta é uma só: presença. Não é sobre ser vista, é sobre ser sentida, mesmo em silêncio. Presença é quando a sua energia entra no ambiente antes de você, quando o seu olhar segura a atenção, quando sua voz tem intenção, pausa e impacto, quando o seu corpo comunica mais do que palavras jamais poderiam. Presença é uma ciência invisível que Cleópatra dominava como ninguém. Ela não deixava nada ao acaso. Estudava filosofia, política, astrologia, perfumes, linguagens do corpo. Sabia quando falar. E quando o silêncio se tornava arma, criava rituais antes de cada encontro, cada aparição. Respiração, incensos, palavras sagradas. Ela entrava em estado. Entrava em cena como quem comanda. Sua postura era soberana. Seu olhar, penetrante. Sua voz, suave como mel, mas afiada como espada. Nada era aleatório. Tudo era presença intencional. E isso não é magia. É psicologia. Psicologia do poder. Presença é a soma de energia interna mais expressão externa mais percepção alheia. E tudo isso pode ser treinado. Você não precisa nascer com isso. Você ativa. A cada dia, a cada escolha, a cada detalhe. O seu tom de voz. A forma como se movimenta. A energia com que ocupa o espaço. É isso que marca. É isso que constrói autoridade invisível. Cleópatra não encantava por acidente. Ela arquitetava sua presença como quem escreve sua própria lenda. E agora chegou sua vez. Agora vamos trazer à luz o invisível. Como exatamente se manifesta esse magnetismo? Tudo começa com o ritmo. Mulheres magnéticas não têm pressa. Elas se movem como se o tempo as seguisse. Passos mais lentos, respiração mais profunda. Elas sabem que presença se planta no silêncio. E no silêncio, elas comandam. Olhar direto, sem ansiedade. Não é sobre fitar, é sobre penetrar. Cada gesto é intencional, cada palavra medida. E muitas vezes, a ausência de palavras vale mais. Elas entendem o poder de falar baixo. A voz baixa força o mundo a se inclinar, a se aproximar, a ouvir. Isso é domínio sutil. O autocuidado para essas mulheres não é vaidade, é preparação energética. Quando passam óleo no corpo, elas estão se abençoando.
Quando ajeitam o cabelo, estão moldando seu trono invisível. Presença se ativa antes de sair de casa. Uma pausa para respirar. Uma intenção clara antes de entrar. Mulheres que dominam o ambiente não disputam por ele. Elas simplesmente chegam. E o mundo se ajusta. Uma cliente que aplicou isso me disse: as pessoas começaram a me ouvir mais, sem eu precisar falar mais alto. Outra relatou: no trabalho, começaram a me respeitar, mesmo sem eu mudar nada além da minha postura. Isso é campo. Isso é vibração. Você não precisa mudar seu corpo. Precisa mudar sua frequência. E isso você controla. A partir de agora, o seu corpo fala. Seu campo vibra e quando você domina isso, você domina a sua realidade. Ela se sentia pequena, sempre a mais calada do grupo. Nunca sabiam o nome dela. Nos encontros, era como se estivesse ali só para completar a cena. Era gentil demais. Desculpava-se por tudo e, por dentro, se perguntava: será que um dia alguém vai me notar sem que eu precise implorar? Foi aí que ela descobriu o poder da presença. Não da presença física, mas da presença vibracional. Começou pequeno. Silêncio estratégico. Uma respiração antes de responder. Fala pausada, sem se justificar. Passos conscientes. Escolheu um perfume com intenção. Começou a vestir-se com símbolos de poder. Ouro, tecidos que a faziam se lembrar da rainha que era. Cuidava do corpo como se estivesse se preparando para um ritual sagrado. Sem perceber, parou de se encolher. Parou de se explicar. E algo aconteceu. Na terceira semana, ela me disse: ninguém mais me interrompe nas reuniões. As pessoas esperam eu terminar. E o melhor, eu me sinto vista. Sem levantar a voz. Sem implorar por atenção. Ela se tornou magnética. Essa não é a história de uma mulher extraordinária. É a história de uma mulher comum que acessou o extraordinário. É o que acontece quando a energia muda antes da aparência. A transformação não começa no espelho. Ela começa no seu campo. É sutil, é poderosa e ela é real. Presença não se compra, se ativa. E quando você ativa a sua, o mundo inteiro responde. Agora é você diante do espelho. Você vai continuar tentando agradar um padrão que muda toda semana? Ou vai ativar sua realeza interior? Cleópatra não competia, ela dominava. Ela não implorava por validação. Ela decidia quem entrava no seu templo. Você nasceu para isso. Para parar de se comparar. Para sair da vitrine e assumir o trono. O mundo não precisa de mais uma mulher tentando caber. Precisa de você. Inteira, presente, poderosa. A sua voz é um templo, seu campo energético é um território sagrado. Você não precisa ser bonita, você precisa ser inesquecível. E tudo começa agora. Não se distraia, não se diminua, não volte a dormir. Seu reino está te esperando. Você não precisa ser bonita, você precisa ser real, magnética, memorável, como uma rainha. Se isso tocou algo dentro de você, se uma parte sua acordou, então siga esse chamado, inscreva-se. Fique perto, porque esse é só o começo. Aqui você vai aprender a vibrar com presença, a resgatar sua energia, a se tornar inesquecível, de dentro para fora. O mundo se curva diante de quem vibra com poder, e o seu começa agora.